E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Falaremos sobre súmulas. Vamos descarregar as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, de número 201 até 350. Claro que não todas, até porque algumas foram canceladas. As que não foram, eu fiz aqui uma seleção para a gente acompanhar. Vamos ao material. Então, súmulas 201 até súmula 500. 500 não, 350 do nosso TST. Beleza. Começando pela súmula 201. Destaque: recurso ordinário em mandado de segurança da decisão do TRT em mandado de segurança, cabe RO, artigo 895 da CLT, no prazo de 8 dias para o TST, e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade. Próxima súmula, 203, destaque: gratificação por tempo de serviço, natureza salarial. O que diz? A gratificação por tempo de serviço integra o salário para todos os efeitos legais. Súmula 211. Juros de mora, artigo 883 da CLT, e a atualização, correção monetária. Não precisa pedido inicial no título executivo judicial, a sentença. Diz a súmula, os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso o pedido ou a condenação. Súmula 212, ônus da prova. O ônus de provar o término do contrato de trabalho quando se nega a prestação de serviços e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Para quem quiser complementar o estudo sobre ônus da prova, artigo 818 da CLT. Mais uma súmula, importantíssima essa também, decisão interlocutória, irrecorribilidade. Na Justiça do Trabalho, nos termos do 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso de imediato. Não é que essas decisões são irrecorríveis, elas não são recorríveis de imediato. Salvo, aí vem uma exceção, nas hipóteses de TRT contrária à súmula ou OJ do TST, letra B, suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal, e letra C, que acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para tribunal distinto. Estamos a falar do artigo 800 da CLT, que cuida da exceção de incompetência territorial. Súmula 226.
Bancário, gratificação por tempo de serviço, integração no cálculo das horas extras. A gratificação por tempo de serviço integra o cálculo das horas extras. Súmula seguinte, 229, sobreaviso. Eletricitários, por aplicação analógica do 244, parágrafo 2º da CLT, as horas de sobreaviso dos eletricitários são remuneradas à base de 1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Um complemento aqui, esse instituto é próprio da categoria dos ferroviários, lá no 244 da CLT, onde encontraremos, além do sobreaviso, também a prontidão. E a súmula final desta lâmina é a 230, que fala aviso prévio, substituição pelo pagamento das horas reduzidas da jornada de trabalho. É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes. Súmula 239, destaque bancário, empregado de empresa de processamento de dados. É bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros, tá? Então, quem quiser também fazer um complemento sobre grupo econômico, é só ir lá no artigo 2º da CLT. Caminhando, súmula 244, importantíssima. Gestante, estabilidade provisória. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Inciso 2. A garantia de emprego à gestante só autoriza em reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período da estabilidade. 3. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Avançando, súmula 246, ação de cumprimento, onde que está mesmo? Artigo 872 da CLT. Trânsito em julgado. É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para propositura da ação de cumprimento. Súmula 248, adicional de insalubridade, direito adquirido. A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa ao direito adquirido ou ao princípio
da irredutibilidade salarial. Mais uma, súmula 254, salário família, termo inicial da obrigação. O termo inicial do direito ao salário família coincide com a prova da filiação. Se feita em juízo, corresponde à data de ajuizamento do pedido, salvo se comprovado que anteriormente o empregador se recusara a receber a respectiva certidão. Súmula 257. O vigilante contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas não é bancário. Termo de conciliação, súmula 259, ação rescisória. Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831 da CLT. Súmula 261, férias proporcionais, pedido de demissão, contrato vigente há menos de um ano. O empregado que se demite antes de completar 12 meses de serviço tem direito a férias proporcionais. Súmula 263, petição inicial, indeferimento, instrução obrigatória deficiente, salvo nas hipóteses do 330 do CPC, o indeferimento da petição inicial por encontrar-se desacompanhada de documento indispensável à propositura da ação ou não preencher outro requisito legal, somente é cabível se, após intimada para suprir a irregularidade em 15 dias, mediante indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado, a parte não o fizer. Súmula 265, adicional noturno, alteração de turno de trabalho, possibilidade de supressão. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Súmula 266, recurso de revista, admissibilidade. A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal. Para aqueles que desejarem complementar o estudo de recurso de revista, 896 até 896, letra C da CLT. Súmula 268, prescrição, interrupção, ação trabalhista arquivada, artigo 11, 11A, para quem desejar complementar o estudo, a ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição, e aí vem o detalhe importantíssimo, pessoal, somente em relação aos pedidos idênticos. Súmula 269, diretor eleito. O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço, salvo se permanecer a subordinação jurídica. Súmula 276, aviso prévio, renúncia. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, exceto comprovado se obtido novo emprego. Súmula 278, embargos de declaração. A natureza da omissão suprida pode ocasionar efeito modificativo. Súmula 283. Cabe recurso adesivo? Sim, no prazo de 8 dias, apenas em 4 hipóteses. Recurso ordinário,
agravo de petição, recurso de revista e embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Súmula 287. Jornada de trabalho, gerente bancário. A jornada de trabalho do gerente de agência é regida pelo 224, parágrafo 2º. Quanto ao gerente geral, presume-se que ele exerce um encargo de gestão aplicando o 62 da CLT. 289, insalubridade adicional, fornecimento do aparelho de proteção. O simples fornecimento do aparelho pelo empregador não o exime do pagamento do adicional, cabendo-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou à eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. Súmula 293, adicional de insalubridade, causa de pedir. A verificação mediante perícia na prestação de serviços em condições nocivas, considerando agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade. Súmula 297, pré-questionamento. Oportunidade. Então, temos que destacar aqui, diz-se pré-questionada a matéria ou questão quando, na decisão impugnada, haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. Pré-questionamento ficto, trata o inciso 3. Considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sob a qual se omite o tribunal de pronunciar a tese, não obstante opostos embargos de declaração. Súmula 300, competência da Justiça do Trabalho. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por empregados em face de empregadores relativas ao cadastramento no Programa de Integração Social, PIS. Súmula 301, auxiliar de laboratório. O fato de o empregado não possuir diploma de profissionalização de auxiliar de laboratório não afasta a observância das normas da Lei 3999 de 61, uma vez comprovada a prestação na atividade. Súmula 303. Fazenda pública, reexame necessário. Então, se eu precisar tratar do assunto reexame necessário, eu tenho que ficar atento à súmula 303 do TST. Eu já destaquei em algumas cores aí, para que vocês então possam fazer uma melhor análise a respeito deste assunto. Inciso 1 fala em dissídio individual, está sujeita ao reexame, salvo. Inciso 2, também não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a decisão fundada em. Tem as situações. Inciso 3, ação rescisória e reexame necessário. Inciso 4, mandado de segurança e reexame necessário. Beleza. Próxima súmula. 305. Aviso prévio, trabalhado ou não, pouco importa, está sujeito à contribuição para o FGTS. Súmula 308, trocando a cor. Prescrição. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual,
A prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos. Artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Inciso 2. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para 5 anos é de aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal. Súmula 328, férias. O pagamento das férias integrais ou proporcionais, gozadas ou não, na vigência da Constituição, sujeita-se ao acréscimo do terço previsto. Súmula 330. A quitação passada pelo empregado, a palavra a destacar aqui também é quitação, com assistência da entidade sindical ao empregador, com observância dos requisitos exigidos no parágrafo do artigo 477, tem eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta ressalva expressa. Inciso 1, a quitação não abrange parcelas não consignadas. Inciso 2, quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigência do contrato, a quitação é válida em relação ao período expressamente consignado no recibo de quitação. Súmula 331, terceirização, contrato de prestação de serviços, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. No que diz respeito à administração pública, seja ela direta ou indireta, respondem subsidiariamente nas mesmas condições do inciso anterior, caso, aí tem uma condição, evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços. Então, vamos imaginar aqui uma prestadora de serviços especializada no ramo de vigilância. Esta é a prestadora de serviços. Quem recebe os serviços, onde efetivamente o trabalhador fica no posto de trabalho, é a tomadora de serviços. Jornada de trabalho, registro, ônus da prova. Essa súmula cai bastante. É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados, só preciso fazer adequação à lei atual, a mais de 20 empregados. O registro de jornada de trabalho na forma do 74. A não apresentação injustificada dos controles de ponto gera uma presunção apenas relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. 2. A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário. Inciso 3. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes invariáveis são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial, se dele não se desincumbir. Súmula 339. CIPA, suplente. O suplente da CIPA goza de garantia de emprego prevista no ADCT. A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica despedida arbitrária. Se eu quiser verificar mais sobre esse assunto, 165
é o artigo da CLT. Súmula 340. Comissionista, horas extras. O empregado sujeito ao controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho em horas extras, calculando-se sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. Súmula 341. Honorários do assistente técnico. A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia. Súmula 342. Descontos salariais. Descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia e por escrito do empregado para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro de previdência privada ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativa associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no 462, exceto se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico. Súmula 344, salário família, trabalhador rural. O salário família é devido aos trabalhadores rurais somente após a vigência da Lei 8.213 de 91. Súmula 346, digitador, intervalos intrajornada, aplicação analógica do 72 da CLT. Os digitadores, por aplicação analógica do 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia, assim entendidos aqueles que desempenham atividade de datilografia, escrituração ou cálculo, razão pela qual eles têm direito a intervalos de descanso de 10 minutos a cada 90 de trabalho consecutivo. Duas últimas súmulas. Aviso prévio, concessão na fluência de garantia de emprego, invalidade. É inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos dois institutos. E, por fim, prescrição. Termo inicial, ação de cumprimento. Sentença normativa. A sentença normativa é o nome da decisão em sede de dissídio coletivo. E aí a gente completa. O prazo de prescrição em relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui apenas da data de seu trânsito em julgado. Maravilha, pessoal. Com isso, então, a gente conclui aí o nosso descarrego de súmulas do TST de números 201 a 350. Registro aqui, bons estudos para todos, força que vai dar tudo certo e até uma próxima. Tchau, tchau.